O livro de Urântia, documento 22, 1. Os filhos abraçados pela Trindade. Todos os filhos abraçados pela Trindade são de origem dual ou única. Contudo, depois do abraço da Trindade, eles tornam-se eternamente devotados ao compromisso de serviço à Trindade. Esse corpo, tal como revelado e organizado para o serviço dos superuniversos, abrange 7 ordens de personalidades. 1. Os mensageiros poderosos. 2. Aqueles elevados em autoridade. 3. Aqueles sem nome nem número. 4. Os custódios trinitarizados. 5. Os embaixadores trinitarizados. 6. Os guardiães celestes. 7. Os assistentes dos filhos elevados. Esses 7 grupos de personalidades são ainda classificados de acordo com a origem, a natureza e a função em 3 divisões principais: os filhos trinitarizados da realização, os filhos trinitarizados de seleção e os filhos trinitarizados de perfeição. Os filhos trinitarizados de realização, os mensageiros poderosos, aqueles elevados em autoridade e aqueles sem nome nem número. São todos mortais ascendentes, fusionados ao ajustador, que alcançaram o paraíso e o corpo de finalidade. No entanto, deixaram de ser finalitores, e os seus nomes são retirados da lista de chamada dos finalitores, depois de abraçados pela Trindade. Os novos filhos dessa ordem passam por cursos específicos de aperfeiçoamento, por períodos relativamente curtos, nos circuitos dos planetas sede dos circuitos de Avona, sob a direção dos Eternos dos Dias. Daí em diante são designados para os serviços dos Anciães dos Dias nos 7 superuniversos. Os filhos trinitarizados de seleção abrangem os custódios trinitarizados e os embaixadores trinitarizados. São recrutados entre certos serafins evolucionários e entre as criaturas intermediárias transladadas que hajam atravessado Avona e alcançado o paraíso, bem como entre alguns dos mortais fusionados ao Espírito e fusionados ao Filho, que da mesma forma hajam ascendido até a ilha central de luz e vida. Depois de haverem sido abraçados pela Trindade do Paraíso e de um breve aperfeiçoamento em Avona, os filhos trinitarizados de seleção são designados para as cortes dos Anciães dos Dias. Os filhos trinitarizados de perfeição, os guardiães celestes e os seus coordenados, os assistentes dos filhos elevados, compreendem um grupo único de personalidades duplamente trinitarizadas. Eles são os filhos trinitarizados por criaturas de personalidades do paraíso Avona, ou de mortais ascendentes perfeccionados, que há muito tempo se distinguiram nos corpos da finalidade. Alguns desses filhos trinitarizados por criaturas, depois de servirem junto aos executivos supremos dos 7 espíritos mestres e depois de servirem aos filhos instrutores da Trindade, são retrinitarizados, abraçados pela Trindade do Paraíso e então designados para as cortes dos Anciãos dos Dias, como guardiões celestes e assistentes dos filhos elevados. Os filhos trinitarizados de perfeição são diretamente designados para o serviço do superuniverso sem outros aperfeiçoamentos. Os nossos colaboradores originários da Trindade, os perfeccionadores da sabedoria, conselheiros divinos e censores universais, existem em números estacionários. Mas o número dos filhos abraçados pela Trindade está crescendo constantemente. Todas as 7 ordens de filhos abraçados pela Trindade são designadas membros de um dos governos dos 7 universos, e o número deles em serviço junto a cada superuniverso permanece exatamente o mesmo. Todas as 7 ordens de filhos abraçados pela Trindade são designadas membros de um dos governos dos 7 universos, e o número deles em serviço junto a cada universo permanece exatamente o mesmo, nenhum sequer jamais foi perdido. Os seres abraçados pela Trindade jamais se desviaram. Podem tropeçar temporariamente, mas nenhum deles jamais foi considerado culpado por desacato aos governos dos superuniversos. Os filhos de realização e os filhos de seleção nunca falharam no serviço de Orvonton, mas os filhos trinitarizados de perfeição algumas vezes erraram,
no seu julgamento, tendo assim causado confusões passageiras. Sob a direção dos anciãos dos dias, todas as 7 ordens funcionam em larga medida como grupos que se autogovernam. O seu escopo de serviço é múltiplo. Os filhos trinitarizados de perfeição não deixam o superuniverso para o qual foram designados, mas os seus colaboradores trinitarizados abrangem o grande universo, viajando desde os mundos evolucionários do tempo e do espaço até a ilha eterna do paraíso. Eles podem funcionar em qualquer dos superuniversos, mas fazem-no sempre como membros dos supergovernos da sua designação original. Ao que parece, os filhos abraçados pela Trindade foram designados permanentemente para o serviço dos 7 superuniversos. Essa designação certamente é para durar por toda a idade presente do universo, mas nunca fomos informados de que deverá ser eterna.